Meus amados irmãos, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Os estudiosos do Novo Testamento apresentam Tiago como um livro de sabedoria no Novo Testamento, semelhante ao livro de Provérbios, de Jó. E ele é um livro, uma carta, que é extremamente prática. Ele aponta, obrigado, minha irmã, ele aponta para um estilo de vida cristã prático. Os estudiosos dizem que existem 52 mandamentos nos 5 capítulos do livro de Tiago. E sem sombra de dúvida, irmãos, suas orientações é bastante contextualizada à vida cristã, à vida dos crentes. Tiago, capítulo 2, versículo 11 e 12. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir, ou seja, que pode dar a vida e pode matar. Porém, quem és tu que julga teu irmão? Amém? Meus amados irmãos, há uma tendência natural do ser humano em tomar certas atitudes, ter certo comportamento que advém de uma semeadura feita lá no Éden. Qual é? Se tu comerdes desta árvore, tu sereis igual a Deus. E o fato é, meus amados irmãos, que as gerações passam, mas os homens continuam querendo ser deuses. No sentido pleno da palavra. Por exemplo, eu posso tocar minha vida, cuidar da minha vida, fazer da minha vida o que eu bem quiser, o que eu bem entender e planejar conforme eu acho. Eu não tenho preocupação de pedir direção, orientação, proteção, ou ser submisso a qualquer um. Se eu mesmo posso me resolver, se eu mesmo posso cuidar de mim. Você sabia que foi essa a ideia de Satanás na eternidade? Ele simplesmente disse: por que Deus tem que ser Deus? Eu não posso ser Deus de mim mesmo? Olha como eu sou bom. Olha como eu sou capaz. Olha para mim, como eu tenho tantas qualidades e tantas virtudes. Por que eu não posso ser Deus de mim mesmo? Eu não quero ser Deus de ninguém, mas eu quero ser Deus de mim mesmo. O fato é, meus amados irmãos, que de alguma maneira os homens assumem esse controle, e se qualquer outro irmão não tem, vamos dizer, abro aspas, o seu padrão de estilo de vida, ele é colocado numa berlinda, mesmo secretamente, mas fica assim: mas você viu Cleitinho? Cleitinho não é crente não. Que é isso, pastor? É não. Cleitinho estava com 5 namoradas de uma vez só. E Cleitinho: Jesus, me dê pelo menos uma. 5 namoradas de uma vez só. Como é que um crente pode fazer isso? O que aconteceu? O que aconteceu é que eu me tornei legislador, julguei o irmão, dei a sentença e disse o que ele era. Por quê? Porque na minha conclusão, pessoas que agem assim, são assim. Pessoas que fazem dessa maneira, são na verdade assim. E o que é que a Bíblia me mostra aqui, Tiago? A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que eu queria que os irmãos prestassem muito atenção, é que nós usamos essa palavra no que se diz respeito à fofoca, a uma mentira, como essa que eu inventei de Cleitinho. Cleitinho não tem 5 namoradas, certo? Mas a Bíblia não diz isso. Mas é mal, falar mal,
mesmo que seja verdade. Eu não posso me esconder atrás da desculpa dizendo, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Mas irmã Simone, pensa na menina para comer. Come feito um bicho e não engorda. O copo de suco dela é 1 litro. O prato do almoço dela é uma bacia. O homem que casar com ela, aí, vai... Aí você passou, isso é verdade, infelizmente é. E eu estou fazendo maledicência. Por quê? Porque eu estou falando mal, mesmo que seja verdade, da minha irmã. Negativamente da minha irmã. Primeiro, a maledicência é a forma mais disfarçada de estabelecer o mal. Vou repetir. A maledicência é a forma mais disfarçada, mais maquiada de fazer e estabelecer o mal contra alguém. Mas como assim? Eu não estou mentindo, é verdade ou não é, pastor? É verdade, mas na verdade eu estou falando mal do meu irmão, da minha irmã, e isso é pecado. É isso que Tiago está dizendo. Não importa se é uma fofoca ou não, uma mentira, que eu estou um falso testemunho, que eu estou levantando contra minha irmã ou contra meu irmão. Isso já é pecado, porque eu estou mentindo e estou sujando a imagem do meu irmão em nome de uma mentira. Inventando uma fofoca, inventando uma história. Ela pegou o dinheiro, eu vi coisa nenhuma. O pastor disse que viu, então ela pegou mesmo. Não só desse ponto de vista, mas do ponto de vista de algo que ela fez de errado e eu a comente. Veja só. Tiago 3,4. Veja o que é que ela diz sobre a sem osso. Sabe quem é a sem osso? A língua. Tiago 3,4. Alguém pode ler para mim? Dirige os ventos. Do timoneiro. Tiago faz uma alegoria a respeito das naus, dos navios, com respeito à língua. Grandes, enormes. Os ventos fortes, a tempestades, ondas gigantescas, bate nele e ele continua no seu rumo. Porque quem dá que ele vá para a direita, para a esquerda, que ele faça a volta, é um pequeno, como diz aqui, um pequeno leme. Que o timoneiro diz, vá para a esquerda, vá para a direita. Está se referindo justamente à língua. Meus amados irmãos, o ser humano que se tornou culpado e acaba de ser erguido do chão, da sarjeta do pecado pelo Senhor, por clemência, pranteando o perdão de Deus, com todo o seu amor e misericórdia, o levanta e o sustém pela mão direita, não pode, em absoluto, se arvorar para ser juiz sobre outro. O pecador, que foi levantado por graça e misericórdia de Deus, porque clamou, e Deus o ergueu e colocou de pé, absolutamente ele não pode abrir a sua boca para julgar, apontar, questionar, criticar ou falar mal do irmão ou do próximo. Muitas vezes nós nos escondemos. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Vai procurar saber se não é verdade. O nome disso é maledicência. O verbo no grego é katalalia. Katalalia. É falar mal, não é falar mal como um neném. Uma criança que fala mal a língua porque não aprendeu. Ou um estrangeiro que fala mal a nossa língua. Mas falar mal é falar defamando, denegrindo, metendo lenho, falando mal daquela pessoa, mesmo que seja verdade.
Mas isso não lhe dá o direito de você abrir a boca para fazer isto. É isso que Tiago está dizendo. Quando ele usa o texto, ele não usa a forma dizendo, não fale mentira a respeito da conduta dos outros. Mas ele diz simplesmente, não fale coisas negativas, mas desvirtuosas dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga seu irmão. Já se torna juiz. Por quê, pastor? O que é que tem a ver juiz e falar mal? Porque o juiz, ele faz exatamente isso que a justiça faz. O que é? Apontar seus erros, seus delitos. Lula provavelmente vai ser preso. Por quê? Porque usou de corrupção passiva e ativa e teve o apartamento do Guarujá como prova de que ele foi comprado para algumas coisas. Ponto final. O que é que a justiça está fazendo? Está levantando as coisas negativas à margem da lei, que ele burlou a lei, para dizer, aqui está o erro, e aqui está a razão de você ir preso. Ponto. Quando eu digo que a minha irmã é snob, besta, porque passou por mim do supermercado, eu falei com ela, ela virou a cara. O que é que eu estou dizendo a respeito dela? Eu estou levantando a falha dela, apontando e dizendo, olha aí, a mesma coisa que o juiz faz, quando pega alguém. Ele não fica dizendo, olha, como Lula viu os pobres, como Lula distribuiu dinheiro para a classe mais pobre, como Lula investiu em educação e os professores, na época de Lula, tiveram aumento. Ele vai fazer isso nunca. Porque o alvo do juiz é procurar escavinhar e enfatizar e destacar e botar numa moldura, assim, num quadro bem grande, feito esse aqui, ó, os erros do acusado, os erros daquela pessoa. E é isso que Tiago está dizendo a respeito de irmãos que querem fazer com outro irmão a mesma coisa. Quando ele diz aqui, não falei mais um dos outros, preste atenção, verso 11. Porque quem fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei. Espera aí, pastor, Tiago está doido. Eu estou falando mal do pastor Alex, do irmão Alex. Não estou falando da lei de Deus. Perverso, ruim é Alex, compra e não paga. E agora está tomando cachaça. Jesus tem misericórdia. Eu estou falando dele, não estou falando da lei. Estou. E no capítulo 12 ele explica por quê. Porque, meus amados irmãos, julgar o outro é nos apropriar-nos do direito que é unicamente pertence a Deus. Todo homem deliberadamente infringe as prerrogativas de Deus, é um insensato, é um atrevido, é um que quer ser Deus. Atrevido, atrevida. Tá, quer dizer que fulano erra e ninguém pode dizer nada? Não. Sabe o que a Bíblia diz? É que eu vou lá com meu irmão e converso com ele. Se ele não me ouvir, eu chamo o Chaguinha. Chaguinha, vamos nós dois conversar com ele. Se ele não ouvir a minha Chaguinha, aí a gente coloca para a igreja. E a igreja toma as decisões que tem que tomar. Não é simplesmente em casa. Isso acontece, meus amados irmãos, muito. Por isso que a gente vê tantos jovens, crianças fora da igreja, porque os pais não têm sabedoria. E aconteceu uma injustiça, aconteceu um erro na igreja de verdade, e eu, lá na sala de jantar, tomando uma sopa ou comendo cuscuz, eu digo, tu viu o que a irmã Vera fez? Rapaz, aquilo é um absurdo, a mulher não tem vergonha na cara não. E o menino está bem ali na cabeça da mesa, a garota está bem ali ouvindo a história. E o pastor? Meu Deus, coitado do pastor. Essa conversa você acha que não vai repercutir na mente, no coração daquela criança, talvez da sua maneira que é hipócrita, acostumado a fazer que não vê vendo, fazer que não vi não viu. Criança não sabe fazer isso não.
Ela só existe preto e branco, certo e errado. E ela fica questionando o que é que eu vou fazer lá. Sabe qual é? Um pastor, professor, há 30 anos atrás, psicologia pastoral. Eu faço isso até hoje. Até hoje eu faço. Quer saber como é que anda a família para o pastor e para a igreja? Vai na criança, vai falar com ela. Se ela se esconder atrás da mãe, baixar a cabeça, é porque você está mais sujo do que pau de galinheiro para eles. Mas se ela sorrir, brincar, mostrar o brinquedo, fazer assim, contar a história e tal, é porque você é um cara 10 lá na família. Porque criança não disfarça. Oi, irmã Chaguinha. Aí ela aperta a minha mão tranquilo. Mas duvido uma criança fazer isso. Ela esconde a mão e vai passar atrás da saia da mãe. Atrás da saia da mãe. E olha. Essa passagem bíblica, ela diz algumas coisas muito interessantes, que é julgar a lei, e se julga leis, não és observador, tu não és cumpridor, tu és juiz, legislador, aquele que promoveu, aquele que fez a lei. Aí eu pergunto, foi isso, é verdade? Foi você que constituiu? Que quem apertasse a mão dos outros com a mão esquerda é porque é canalha? Se apertar a mão esquerda é porque está com má intenção? Quem fez essa lei? Quem bateu o prego nesse sentido? Ou quem estabeleceu essa verdade? É verdade como? É provável que digamos que falar mal do nosso próximo não é um pecado muito sério. É normal. Afinal, as pessoas erram tanto. Mas a Escritura diria que um dos piores pecados, porque cometê-los, quebrantamos a real lei de Deus e nos adotamos no direito que unicamente pertence só a Deus. Nós usurpamos, nós cometemos o erro de Satanás de dizer, eu faço melhor que Deus. Como é que pode, rapaz, o irmão fez isso e ninguém fez nada? Quando eu digo ninguém fez nada, eu estou dizendo o quê? Deus não fez nada. Deus não pune o pecado? E com a cara de pau, ainda vai lá na frente, ainda canta. Eu tinha vergonha de pegar no microfone lá na frente. O que é que eu estou fazendo? Eu estou exatamente dizendo, Deus, eu tenho algo para criticar o Senhor. Os seus preceitos não são tão retos. A sua justiça não é tão justiça assim, não. Espera aí. Não é. Porque se fosse justiça, fulano quebrava a cara. Beltrano não fazia o que está fazendo. E nem fulano sofria o que está sofrendo na mão de Beltrano. O que é que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou sendo uma pessoa que avalia, critica e dá opinião sobre algo que eu não devo dar. Eu estou entrando num terreno que não é meu. Eu estou assumindo uma posição que não é minha. Condenar e julgar a lei é sentir-se superior, acima. Por isso, tem suas próprias leis e seus próprios critérios para dizer quem presta e quem não presta. Eu conheço pessoas que dizem, rapaz, eu não gostei só de olhar para a pessoa. Eu fico preocupado demais. Olha, bati os olhos, não gostei, não vale nada aquela pessoa. Como assim? Como assim? Meus amados irmãos, o desejo adormecido no coração do homem, que um dia foi semeado por Satanás, sereis como Deus, está mais vivo do que nunca nos corações, principalmente dos crentes. Alguns chegam a dizer que os preceitos e as leis e as direções de Deus caducou. Situações e circunstâncias tornaram-se maior e mais relevante do que aquilo que está estabelecido.
Como é importante, meus amados irmãos, eu perceber nesse primeiro verso, de que a orientação de Tiago é que nós não sejamos senhores ou senhoras, que nós não sejamos e não devemos ousar ser juiz ou juízas de ninguém, por mais errado que esteja. Por mais errado que esteja. Sabe por que existem fofocadores ou fofoqueiros? Porque existe demanda para isso, ouvidos para isso. Se alguém chegar para você, está sabendo não, irmão? Pastor Alex, eu quero saber não, pastor. Esse assunto não me agrada não. Vamos mudar de assunto? Eu vou dizer mais o quê? Eu vou dizer mais o quê? Mas sabe o que é que eu faço? Ao contrário. O quê? É mesmo? E como é que o senhor sabe? Peraí, eu quero saber detalhe agora. Eu quero saber detalhe. É incrível, irmãos, porque a nossa natureza perversa, má, se contenta e se desbalda e, abro aspas, se alegra na desgraça alheia. Quanto mais Cleito for desgraçado, perverso, ruim para a esposa dele, eu me sinto numa zona confortável, porque eu não sou fluxeiro para ela. Pelo menos eu nunca te dei um bufete. Cleito já deu uma pisa na mulher dele. Eu trato mal ela, sou grosso, mas eu nunca tisquei um dedo nela, nunca! Porque eu me satisfaço com a desgraça alheia. Eu coloco o meu padrão a partir do que é pior. Se fulano faz assim, pelo menos eu não faço. E isso, de qualquer maneira, me traz para uma zona confortável, que é ilusão. É ilusão. Uma zona de que o meu pecado não é tão pecado não, porque o pecado de Salomé, é muito maior do que o meu. E ela ainda está ali. Eu vou não, para aí. Então, por conta de Salomé, que tem um pecado muito feio, muito cabeludo, o meu pecado não é nada. E isso faz o quê? Eu não me arrependo do meu pecado. Eu acho que estou certo, estou no caminho certo e sou melhor do que Salomé, porque eu não faço o que Salomé faz. E isso, meus amados irmãos, é o que o texto coloca quando nós queremos ser maior do que aquele que estabeleceu os preceitos e a lei. Do que aquele que realmente é grande, aquele que realmente sabe de todas as coisas, aquele que tem poder. Para alguém hoje ser condenado, preciso que se levante provas. Essas provas vão para um promotor de justiça. E a promotoria diz, aqui, ele fez isso, e as provas são essa. E agora esse júri tem que ser convencido diante daquelas provas. Deus não precisa de prova nenhuma. Deus não precisa de testemunha para dizer quem é certo e quem é errado. Deus não precisa de absolutamente nada para absolver ou julgar, condenar alguém. Conceder o perdão, Ele concede não porque mereçamos, ou porque o seu pecado é pequenininho e o pecado dele é grande. Então Ele merece perdão, você não. Não existe isso com Deus. E nem tampouco, além do perdão de Deus não partir desse princípio, também não é burocrático. Ei, você pensa que vai conseguir o perdão desse jeito? Não. Você tem que ler a Bíblia 10 vezes ao dia, ir para a igreja 5 vezes, entregar o dízimo 5 vezes e evangelizar 5 pessoas. Depois disso, eu penso que se lhe perdoa ou não. Isso é burocracia e não existe isso com Deus. Não existe. E por último, existe apenas um legislador. Por isso, só Ele tem um domínio de todas as coisas e conhece todas as coisas a fundo. E por isso que Ele sim tem poder de julgar, condenar, perdoar, absolver e dar a vida. Ele tem. O que mais me encanta, meus amados irmãos, que esse texto tem tudo a ver com a graça e a misericórdia de Deus. Porque Deus não compra gato por lebres. Deus sabe como eu sou de verdade. Como eu sou cheio de pecados. Ele me conhece mais do que eu mesmo. Ele conhece pelo verso e pelo avesso, por dentro e por fora. Ele conhece os meus tutanos. Mas Ele decidiu me absolver pelo seu Filho Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Salmo 139, do verso 1 ao verso 4. Leia, por favor. Estou já terminando, irmãos. Salmo 139,
Cada um lê um versículo, vamos lá? Senhor, tu me escoltas e me conheces. Pronto, veja só. O salmista diz que o Senhor sabe tudo a respeito dele. Verso 2. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, quando eu estou parado e quando eu estou agindo. E de longe o quê? Penetra nos meus pensamentos. Até o meu pensamento, estou diante dele. O que mais? 3. Conhece o meu deitar, meu levantar, esquadrilha e todos os meus caminhos. Caminhos, irmãos, na Bíblia é estilo de vida. O caminho do irmão é diferente do caminho do meu irmão. O caminho do irmão já é diferente do meu caminho, que é a forma de agir, de reagir, a forma de ser particular de cada um. É o caminho. Verso de número 4. Ainda a palavra não chegou à língua. O que mais? Ainda a palavra não chegou à minha língua. Ei, Senhor, tu já conhece todo. Ou seja, ele sabe o que é que eu vou dizer amanhã. Ele sabe o que eu vou dizer daqui uma semana, hoje à noite. A palavra nem foi gerada, ele já sabe o que é que eu vou dizer. Agora, o verso extraordinário, verso 5. Lê aí, Cleiton. O verso 1 ao verso 4 diz: como Deus me conhece, como Deus sabe de mim, até as minhas palavras, meus pensamentos, aqueles pensamentos podres, que dá vergonha até pensar de novo. A gente sente vergonha de pensar nele novamente. Ele sabe, ele conhece tudo a respeito. Mas o verso 5 ele diz: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Isso é ódio? É desprezo? Não. Ou seja, Deus sabe quem realmente somos e mesmo assim decidiu nos comprar a preço de sangue da cruz. Aleluia! E meus amados irmãos, ele sim, que nos conhece, e por isso que Paulo aos Romanos diz: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, porque ele mesmo é que justifica. Então, não há como haver brecha nesse sentido, pelo fato de que Deus não nos comprou como se fosse gato por lebres. Eu sim, eu vou comprar 1 quilo de carne e vem 800 gramas. Eu vou comprar uma camisa de grife do Vasco, é do Paraguai. Eu vou comprar um tênis, não é dessas coisas. Eu me engano, e sou enganado. Mas Deus, quando é que Deus pode cometer um equívoco? Quando é que o Eterno pode cometer erros? Quando Deus, que sabe todas as coisas e conhece todas as coisas, alguém pode usar um subterfúgio e enganá-lo. O que isso quer dizer? Deus sabe como realmente eu sou, e Ele sabe que eu não tenho nenhum valor e nenhuma qualidade, mas na sua soberania, infinita graça e misericórdia, Ele decidiu me resgatar pelo sangue de Cristo. Aleluia. Baseado nesse texto, Tiago fala que há um só legislador. Esse sim. Esse pode salvar e pode condenar. Esse pode matar e pode tornar a viver. Esse pode dar a vida e pode tirar a vida. Esse sim, que conhece tudo ao fundo, a raiz de todas as coisas, ele sim pode julgar e pode trazer a sentença e a consequência para quem é e quem deve ser. Não cabe a mim. Não sei quem foi que disse que eu e você faz parte do departamento pessoal do céu, que vai fazer a seleção quem vai para o céu e quem não vai. E será que ele foi salvo? Será que ela vai para o céu? Será que depois disso, será que ele vai para o céu? Espera aí, quem foi que disse que você faz parte do departamento pessoal do céu que faz a seleção? Sabe quem faz a seleção? O sangue de Cristo. Sabe quem registra? A caneta do céu, que escreve no livro da vida o nome daqueles que estarão para sempre com o Senhor.
E lá não há erros, rasuras, equívocos. Apenas aquele que sabe de todas as coisas, aquele que realmente é onisciente, onipresente, que ninguém pode surpreendê-lo. Você já tentou fazer uma surpresa a Deus? Dá um susto em Deus, vamos dar um susto em Deus. Sem esperar, ele... Não tem como, porque Ele sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. Ele é onisciente, é porque sabe, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Só quem tem essa dimensão de poder, tem condições de avaliar as coisas como realmente são, e não só como aparenta. Aparentemente, Cleitinho parece que é namorador, é um Dom Juan. Não pode ver uma mulher, é um rabo de saia que ele deixa namorar, deixa a noiva e fica com outra. Essa é a minha avaliação humana, de fora. Mas aquele que conhece tudo, todas as coisas, sabe mais do que eu, e ele sim. Substituímos os olhos daquele que tem olhos de fogo, que tudo penetra, e colocamos os nossos mortais. A mente de Deus é substituída por uma mente parcial, circunstancial, cheia de preconceito, e damos o veredito baseado naquilo que achamos e pensamos. E mais ainda, irmãos, boa noite, irmã. Boa noite. Gente besta é assim. Por que eu estou tratando ela assim? Porque o pastor Alex disse que ela é besta. E ela, quando eu fui falar com ela, deu todos os indícios que é realmente aquilo. Aí o que é que eu faço? A mente já preconcebida, com o conceito aqui, ó, que ele me deu um conceito a seu respeito, poluída, reajo como com a irmã? Estou na minha aqui, aí a Ride, Cláudio, os meninos olham para mim, Isaac também, e é doido. Bem que você disse que essa mocidade é rebelde. Chicote neles, pastor. Tem nada a ver. Eu avalio, carimbo, e digo que as coisas são, só porque a minha mente concebeu, ouviu daquele jeito, percebeu de um jeito, pronto, aparentemente. Nós substituímos aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tudo vê, e usamos os nossos olhos limitados, que vê parcialmente algumas coisas, enxerga algumas coisas, e em cima daquilo que nós enxergamos, resumimos, arquivamos como verdade, e nos comprometemos muitas vezes com a injustiça. Sem dúvida, irmãos, a maledicência é a forma mais disfarçada de praticar o mal e estabelecer o mal nos outros, no meu irmão e na minha irmã, consequentemente na igreja. De onde vêm as guerras e contendas e facções entre vós? Tiago fala sobre isso. De onde vem? De onde vem? E meus amados irmãos, descobrimos pela palavra de Deus, de que muitas vezes, quando nós avaliamos, criticamos, julgamos, e temos uma certa ideia preconcebida, e falamos isso, estamos sendo instrumento de Satanás, para estabelecer o mal. Por isso, existe apenas um legislador, que pode salvar, como destruir. Tu, porém, quem és tu, que julga a vida do outro? Que Deus abençoe e que Tiago, a sua palavra, continue nos ensinando desta maneira.